Pode deixar o notebook perto do leão lá no fundo, para ficar mais fácil, pessoal. Não, mas fala do site, dos dados. Da denúncia em si? Ah, tá. Site portalveganismo.com.br é onde está a denúncia anterior relacionada aos ovos cage free, tá? Vocês podem ler na íntegra lá. portalveganismo.com.br. Eu tenho uma pergunta, Douglas, e para o Jorge. Primeiro, deixa eu colocar o contexto para vocês entenderem o caso. Eu me tornei vegetariana em 83 e o meu vegetarianismo foi definido pela questão animal, mas também muito em cima da cultura indiana. E, na época, todos os meus amigos também se tornaram vegetarianos. E dentro da cultura indiana, você sabe que a vaca é considerada como uma mãe. E a relação da gente com a vaca é totalmente diferente daqui do Ocidente, né? Recentemente eu me tornei vegana e foi assim muito forte para mim a coisa de que não, leite não, de jeito algum. Mas está sendo muito difícil comunicar para, assim, 90% das pessoas que eu conheço são vegetarianas, seriam então proto-vegetarianas, né? E ninguém está conseguindo entender o veganismo, porque realmente é outro planeta, a Índia é outro planeta. Para vocês terem uma noção, uns 3 anos atrás eu estava na Índia fazendo uma cerimônia num templo e uma parte da cerimônia era ir alimentar uma vaca. Eu estava no templo e eu perguntei onde que tem uma vaca. Ah, a vizinha tem uma vaca. Aí eu bati na porta da vizinha e falei, escuta, a vaca está aí? Ela falou, não, ela foi no mercado, mas já volta. Assim, a vaca é assim, um ser tão que tem a vida própria dela, que ela vai no mercado e volta. Eles sabem que assim, tem quadros na Índia de Krishna mamando diretamente na teta da vaca. Então, assim, é realmente um membro da família que convive com todo mundo. Então, todos os meus amigos têm essa concepção. E eles não entendem por que agora eu não vou mais me relacionar com a vaca dessa maneira. Tá, primeiro que é uma concepção equivocada. Esses casos da vaca que foi no mercado e Krishna mamando na vaca são exceções. Não é a vaca que foi no mercado que está fornecendo leite, o grosso do leite para aquela população. Tá? Eu sei que hoje a Índia, até por causa da globalização, ela se ocidentalizou muito. Não, se ocidentalizando ou não. A vaca criada no quintal consegue dar o leite para aquela família, desde que a vaca tenha um bezerro de vez em quando e se nascer macho vai ter que matar. Tá? Começa por aí. Não tem leite se não tiver um bezerro que 50% das vezes é macho. E aí vai virar um boi. E os bois não são sagrados, né? Senão você teria mais bois do que humanos ali. Então, as vacas são, e tem esses casos, como é que eu vou dizer? Enfim, invisíveis, né? E anedóticos, reais, porém anedóticos no sentido que isso é romantizado, né? Mas tem vacas sendo criadas para dar leite, sendo separadas do bezerro e etc. Né? Tipo, o cara vai no mercado tomar uma bebida com leite, não foi da vaca da vizinha que foi no mercado, lá na Índia. Tá? Então, primeiro tem que quebrar esse mito. Não é isso que está acontecendo lá hoje em dia com aquela população. Não tem como estar criando todas as vacas no quintal. Então, esse é o primeiro passo, para a pessoa entender que, mesmo na Índia, e mesmo que na Índia seja sagrado, tipo, e daí, cara? Você está comendo aqui. Tipo, o seu leite está vindo da Índia? Você importa o leite da Índia? Não. Então tá, seja vegano, seja próprio quando você for para a Índia. Nem é o caso, mas, né? Que fosse isso, então. Então tá, você vai para a Índia o quê? Cada 2 anos, você passa um mês lá, então lá você toma o leite. Qual é a sua diferença para tomar o leite aqui? Não tem. Também não tem lá, né? Se a gente for ver que a vaca não é essa. São desculpas justificativas para continuar pegado ao hábito, nada mais que isso. Você tem alguma consideração? A questão do tratamento humanitário, né, que considero como um membro da família, é mais difícil, né? Eles têm uma percepção, não estou falando nem no caso da Índia, mas a população de modo geral mesmo, tem essa ideia enraizada, né? Que você não vai tratar mal, qual o problema, né? Não estou batendo. Aí é a gente ter o trabalho de estudar direitos animais mesmo e passar, né, de que não é que é um ser senciente, né? Ele não existe para ser usado independente do tratamento. É difícil, mas
O processo é por aí. É trabalhar a ideia de direitos animais, né? Um ser sensível, ele não quer, mesmo que não seja, mesmo que a vaca não esteja sendo explorada de maneira cruel, como na indústria, de maneira mais agressiva, ainda assim ela não tem interesse. Ela é um ser senciente, ela não tem interesse em ser utilizada. Não é a vontade isso. dela. Não né? é a vontade dela. E outras reflexões, né, relacionadas a isso. Obrigado. Obrigada. Foi falado da flexibilização. Né? Existe um limite para isso? Porque a gente, como nação, por exemplo, a gente está em contato com vários ativistas e a gente não é seletivo nesse sentido. A gente estava lá na Assembleia, falando com o Fórum, com o SVB, com vários, na questão dos portos, né? E a gente estava lutando pela mesma situação, né? Pelo fim da exportação de animais dos portos do Brasil. Então, foi falado da flexibilização para vocês, para cada um de vocês, com pata, né? Camaleão e Vedas. Existe um limite para isso? Eu só não entendi se você está dizendo que trabalhar junto com essas ONGs seria uma flexibilização. Não trabalhar junto, mas situações pontuais, estratégicas do movimento. Não, isso não é uma flexibilização. Se o que você está pedindo, né, é algo para o fim daquela exploração, eu não teria nenhum problema de trabalhar junto a uma ONG bem-estarista, mesmo porque as ONGs que você citou, você citou o Fórum, tem mais? Representantes da SVB. No caso do Fórum, por exemplo, eles são bem-estaristas, eles assumem que são bem-estaristas e trabalham com coerência dentro disso. Tipo, eles não dizem que são abolicionistas para fazer o trabalho bem-estarista deles. Né? Eles não dizem que eles são pró-veganismo enquanto estão promovendo o consumo de ovos de galinhas criadas em galpões. Tipo, eles fazem um trabalho coerente. Né? Eu consigo e costumo fazer parcerias em situações pontuais, na vaquejada, nos portos, trago eles para palestrar, enfim. Eles me convidam para eventos deles, com o Fórum, por exemplo. Né? No que a gente, talvez o nosso objetivo, ou as táticas, né, sejam diferentes, mas nas situações pontuais, perfeitamente. Principalmente quando tem coerência. Eu já teria mais dificuldade de fazer uma parceria aliás, na situação dos portos, me recusei a uma reunião que tentaram juntar esse Animal Equality também tá. E tudo mais. Oi? Animal Equality também. Isso, porque assim, a gente já estava há 2 meses, 3 meses quase, nessa luta contra os portos. Eles não tinham feito absolutamente nada, nem replicar um chamado para um protesto numa rede social. Eles queriam se envolver. Então a reunião era para eles passarem a se envolver. E aí, ainda pelo WhatsApp, né, já tinha recusado, mas mantiveram no grupo lá que criaram, incluído, já estavam aprovando a arte, já estavam mandando os cartazes, um cartaz super bem feito e tal, um cartaz que não tinha visto nenhum tão bem feito ainda até então, e já com os logos, tipo SVB, Mercy. Eu falei, meu, que porra é essa? Tipo, vocês não fizeram nada, agora estão chamando um protesto com o nome da sua ONG, sendo que mesmo as ONGs que já estão fazendo não estão colocando até então, porque estava uma coisa aberta, e tinha que continuar aberta. Tipo, ninguém podia ter autoria. Tipo, o Vedas foi o primeiro a fazer investigação, foi o primeiro a barrar caminhão, e eu, em momento algum, nem durante, nem depois, assumi isso como autoria do Vedas, porque era uma coisa que a gente só ia chegar ao objetivo se continuasse aberto e horizontal. Tipo, e eu não ia ganhar nada também. Tipo, o Vedas não recebe doação porque estava à frente de uma... A gente recebe mais crítica, quanto mais à frente, recebe mais crítica. Então, quanto menos aparecer, melhor. E aí os caras tipo, não tinham feito nada e queriam aparecer. E nada da discussão era sobre o objetivo do protesto, a condução do protesto, a logística do protesto. Era sobre o cartaz. Tipo, como que eles iam aparecer, quais seriam as regras para eles replicarem nas redes sociais, o que eles iam fazer. Aí, enfim, aí eu soltei uma crítica no meu Facebook sobre isso. Tipo, 1 minuto depois, colaram minha crítica e... Jorge, isso é verdade? Tipo, estava na minha rede social, né? Tipo, você me escreveu isso. E me excluíram do grupo. Enfim. Então, aí eu já me recusei, porque ele não tinha uma honestidade. Ok fazer uma parceria pontual com uma ONG bem-estarista, desde caso de honestidade. Aqui ali não é o caso, não vejo honestidade. Até a flexibilização em relação à preservação, né, da nossa postura, nossa ideologia, né, abolicionista. Para situações futuras, inclusive. Nós do Compata, nós temos uma postura bem tranquila assim, de trabalhar com relação a outras entidades. Tal. Quando o objetivo é único e a pauta é convergente, nada impede, né, de que todos aqueles que queiram o mesmo objetivo estejam juntos.
Agora, tem que ter um cuidado muito grande para não fazer uma promoção dessas entidades, né, de mostrar como se elas estão realmente fazendo Que o o assédio teu é grande, trabalho, né? e aí usando o teu trabalho, usando o trabalho das ONGs que estão ali na frente, né, só para surfar na onda e dizer, ó, a gente também luta. Não tanto em questões de luta, mas, por exemplo, questões de eventos lá na nossa cidade, a gente vive negando convites para não misturar com entidades que são voluntaristas ou entidades que apoiam o abrigo de animais, porque a gente entende que a pauta é bem diferente. Agora mesmo a gente está numa função lá que uma empresa faz um dia na praça, nos convidou para participar e na reunião foi tudo perfeito, só que a gente descobriu que vai ter um canicross, que é uma atividade onde tu amarra o cachorro, a coleira do cachorro na tua cintura e tu tem que correr e o cachorro tem que te acompanhar, e a gente não acha isso muito bacana, né? Então, possivelmente, ou isso saia do evento, ou nós vamos acabar saindo, né? Mas tem que ter cuidado para manter a coerência do que tu é, né? Do teu trabalho, não haver essa mistura. Mas, politicamente falando, às vezes, uma pauta convergente é necessário, né? Ter a união de todos, tá? Mas isso sem... unidos, mas sem se misturar. Potencializa o efeito, né? Com certeza. A Cá me deu uma ideia aqui relacionada à proteção animal, né? Teve eventos já que a gente participou junto com grupos focados em cão e gato, e tem toda a questão da caminhada, de fazer uma caminhada junto com os animais, é diferente do seu caso, mas ainda assim, caminhada era interesse humano ali, não era interesse do animal andar no asfalto quente. Então a gente levantou um artigo, mesmo participando como apoiador do evento, a gente levantou essa crítica e ficou batendo nesse ponto lá para as pessoas não levarem. E tem todo um trabalho junto com essas ONGs de proteção de cães e gatos para eles nos enxergarem de uma forma bacana. Assim. Resultado, hoje, do último evento da caminhada que teve, se tornou um modelo de feira de rua até, não tem mais a caminhada. E além disso, a gente ainda conseguiu que toda a alimentação do evento fosse 100% vegetariana. Dá para trabalhar. Estratégia. Eu vou aproveitar a oportunidade da pergunta para passar o áudio que eu não passei antes, porque ele também ajuda a esclarecer. Quando me coloca assim, faria parceria com alguém que é coerente, etc., pode parecer que está fechando portas, né? E eles têm essa característica. Então, eles não atacam, os meus ataques, as minhas críticas, eles usam tanto a reclamação de que eu estou atacando que eu acabei usando a palavra aqui. As minhas críticas à SDB, elas são abertas. Estou falando aqui para vocês, falo nas redes, processo, eu continuo falando. Eles fazem por trás, eles mandam um ofício para a ONG organizadora para tentar me tirar do Congresso no futuro, por exemplo, ou qualquer outro objetivo que eles tivessem ao fazer isso, porque eu os critiquei. Então fica muito difícil, né, com essa desonestidade, não só a incoerência, mas a desonestidade. Então, isso aqui foi após o DIDA 2016. Esse é o vice qualquer coisa, enfim, uma pessoa que tinha um cargo importante ali de diretoria na Mercy. Notem não só o conteúdo, mas a arrogância no áudio. Né? Ele está se referindo ao Dia Internacional dos Direitos dos Animais, aquele onde a gente fica numa postura silenciosa, com uma pessoa falando calmamente a megafone. Às vezes a Cris usa um tom um pouco mais combativo. Eu vou lá e falo, Cris, vamos usar um tom mais de diálogo, porque a Cris tem esse perfil, né? E o público para, nos escuta, quem está segurando os animais está em silêncio. Então, notem vários detalhes do áudio. Agora o Douglas já sabe minha senha. Eu vi essa ação do Vedas na Paulista, e especialmente agora, depois, né, que a gente assim, conhecia a estratégia da Mercy for Animals, a gente vê como é absurda essa estratégia, né, de você parar na rua com pedaços de animais, assim, né, e uma imagem muito negativa, todo mundo vestido de preto, com cartazes no chão, um megafone, assim, gritando, uma coisa desordenada, assim, passa uma imagem muito ruim, parece, assim, quem está vendo que são pessoas, assim, desequilibradas até. Tudo bem que eles estão lutando pela causa e tudo, mas a impressão que dá no público é essa mesmo, né? Então, a gente pode se alegrar, assim, que temos a Mercy for Animals agora com uma estratégia bem positiva e muito mais eficiente.
Primeiro, né, nota-se essa arrogância, depois pessoas vestidas de preto, vamos já ver na imagem. Que mais? Desordenado. Pessoas desequilibradas, cartazes no chão, e daí que os cartazes estão no chão, e gritando no megafone, tipo, tudo errado. Aí, no ano seguinte, a gente continuou fazendo dealer como sempre, obviamente. No ano seguinte, então no ano passado, final de 2017, a Animal Equality, ONG parceira quando convém, deles, fez exatamente a mesma coisa, com a Yasmin Brunet, etc. Vamos ver o que o Lucas, vice-presidente, tinha a dizer. Se as pessoas tivessem ideia de pessoas de preto, cartazes no chão, segurando animais, mais desordenados do que o verso, que a gente fica perfeitamente em mim. Se as pessoas tivessem o tamanho do sofrimento dos animais, blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Os nossos amigos da Animal Equality fizeram uma grandiosa apresentação na Avenida Paulista, mostrando algumas vítimas do sistema covarde e brutal do qual são vítimas. Não tenho dúvidas que esse tipo de ação choca, mas tenho certeza que promoveu uma enorme reflexão em muitas pessoas. A mesma porra que a gente faz desde 2006. Não, com animais, 2009 ou 2010. Tinha megafone. E durou 15 minutos. Foi uma foto-op só. Assim. Fizeram 15 minutos, leram um texto cheio de contexto misógino, cara. Falando do homem, porque o homem destrói, porque o homem não sei o quê. Tipo, errado, assim. Enfim, mas um ano antes era essa fala. Tipo, aí, então, qual que é o interesse da crítica? Eles estão criticando a ação, né? Tem honestidade nessa crítica? Como é que você faz uma parceria depois? Se falaram na cara, tipo, não, tem honestidade? Não. Eu digo que não tem honestidade não é porque a opinião dele é diferente da minha, porque a opinião dele muda conforme convém. Falando de honestidade, eu lembrei de um caso aqui agora. No começo do Camaleão, a gente estava nas primeiras ações, uma pessoa bem-estarista, enfim, Guilherme Carvalho, da SBB, ele veio me dizer que o Jorge era um bandido perseguido pela polícia em São Paulo. E a polícia estava procurando o Jorge em São Paulo. Toma cuidado com esse cara, enfim. Fiquei com medo por um tempo. Ele foi até Taubaté, no evento do Douglas, para falar pessoalmente. Qual que era o caso? Justamente a ação. Eu estava respondendo um processo que eu recebi intimação na minha casa, no meu consultório, ao qual eu continuei frequentando, fui nas oitivas, fui nas audiências, tipo, eu não estava foragido da polícia. Ele usou a palavra foragido. Eu estava simplesmente respondendo, perseguido. Eu estava respondendo ao processo, tipo, com o endereço conhecido. O qual, inclusive, eu ganhei nos dois casos, né? Tipo, então eu não estava sendo perseguido. Ganhei, né? Não é que eu ganhei, é que eles perderam, né? Né? Eu ganhei trabalho de ter que responder, ganhei 15 mil reais que me pagaram até hoje, tá difícil executar, que já faz 4, 5 anos que saiu a sentença. Mas é que o cara espalha pelas costas, é que eu estou sendo procurado pela polícia, cara. É muito louco. É muito louco. Então, é nessas horas que eu fico feliz, assim, né? Quando as pessoas ou trazem essas críticas, assim, que me colocam como um gangster, ou questionam a minha sexualidade, coisas tipo, cara, isso é vida de celebridade, isso. Né? Tipo, eu devo estar fazendo alguma coisa muito certa, assim, né? Tipo, nem sabia, mas vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque está incomodando tanto a esse ponto. Calma. Respira. Ela sai. Conta até 10. E falando a respeito de incoerência, calma, né? A respeito de incoerência, quando se faz uma luta por um grupo de pessoas que sofrem injustiça, e essas mesmas pessoas, elas têm atitudes racistas, né? Ou seja, qual for o preconceito, né? Você luta contra o especismo, mas aquele grupo de pessoas, tem colocações, né, de preconceito com outras pessoas. Dito isso, eu pergunto para vocês
O que vocês têm a dizer do movimento 269? O 269 é um grupo, né, que iniciou, não é um movimento, é um grupo que iniciou em Israel. Ele ficou conhecido por ações mais contundentes, né, com branding, como é que fala o nome em português? Queimar a pele, né, como se queima a marcação, né, com ferro quente, enfim, algumas coisas performáticas bastante impactantes, que até eram bacanas na época, mas depois foi se revelando, até conforme recebiam críticas e respondiam ou traziam outras ações, de ser um grupo com conteúdo racista bem grande. Né? Não estou dizendo que todo mundo que participa seja racista, porque as pessoas, assim como participam de maneira desavisada da Mercy, da SBB, também participam de maneira desavisada do 269. Mas, você, olhando, né, o material deles por aí, tem um conteúdo bastante racista, o que não é surpreender, porque é um grupo que foi criado em Israel, né, as pessoas sofrem uma lavagem cerebral, né, são obrigadas a ser do exército durante 3 anos, um exército, aliás, super vegano, porque se você for vegano, você ganha botas de couro vegano durante o exército, para poder pisar no pescoço de uma criança palestina com uma bota vegana, né, que é uma coisa super vegana de se fazer. É um país que se vende, né, como um país super homo-friendly e vegan-friendly, e só que quando você vai olhar o que eles fazem, tipo, passando, né, o muro dali, né, não tem nada de vegano, nem de humanitário, nem de respeito a diferenças. Eu estive na Palestina faz exatamente um mês que eu fui, faz nem 2 semanas que eu voltei, e tem situações bem descritíveis. Mas situações, por exemplo, de animais, jegues, jumentos, né, eles se sentem numa situação de maus tratos, porque aquele beduíno ele é proibido de construir uma cobertura de sapê, porque o governo israelense não permite que eles façam qualquer construção, e demora 2, 3 anos para sair a autorização. Eles não podem furar um poço, o animal dele passa sede e fica debaixo do sol, porque Israel não permite ele furar um poço para dar água para o animal, e não permite ele fazer uma cobertura para o animal ter uma sombra. Esse é um país super vegano, dentro do limite territorial roubado por eles. Mas se para fora dali, tipo, não importa o que está acontecendo. Enfim, a lista é enorme, é só um exemplo. Mas nesse contexto foi criado um grupo como o 269. Então, quando a gente fala de um conteúdo racista em Israel, não é porque é um grupo de extrema direita de Israel. Tipo, é a média, né, das pessoas de lá. Então, não teria como sair de lá um grupo interseccional ou com maior respeito à diferença, porque essa é a norma do... E não, né, estou falando aqui de Israel o tempo todo, eu não estou falando do judaísmo, né, não estou falando da região, estou falando do sionismo, que é essa filosofia, né, que tem 120 anos agora, de dominação, opressão e a terra prometida, e enfim, que você pode ir lá matar para obter aquela terra e violar direitos humanos à vontade. Então, estou criticando o sionismo e não a religião judaica, para quem não sabe a diferença. Entenda antes de rebater a essa crítica. Então, 269, conheci pessoas do 269, conheci pessoas que queimaram, conheci pessoas que foram queimadas, né, e tudo isso muito legal, mas tem um conteúdo racista bem forte ali. E eu não vejo, assim, na verdade, porque a gente imita qualquer grupo estrangeiro, né? Por que trazer esse grupo? Olha, legal o que eles estão fazendo, aqui no Brasil eu consigo fazer uma coisa parecida, me inspirar nessa ideia, naquela, pego o melhor de 2, 5 grupos, adapto para a realidade brasileira, né? Então, não tem nada de especial para trazer do 269 para cá. Existe uma desinformação, né, nesse sentido. Então, tem muitos ativistas que vestem, né, o 2009 aqui no Brasil. É a coisa de querer trazer estratégia, que eu falei, você pode se inspirar no que aquele grupo está fazendo. Traga a estratégia. O que você gostou do 2009? Foi do branding? Ou, só que você não vai fazer o branding, a queimação, aqui na marcação aqui no Brasil? Então, cara, o que você está querendo trazer do 2009? É só se identificar, tipo, eu sou daquele grupo onde lá no outro continente as pessoas se queimam em defesa dos animais. Mas você não, então, sabe, querer se apropriar de algo que você mesmo não está fazendo. Se você vai fazer também, você não precisa ser o 269 para fazer.
Então, por que você traz o nome de outro? É para poder se apropriar, se identificar, trazer todo o estigma, né?